Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual ela é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diz Tiago, capítulo 1, verso 21 a 25. Sabe, amados queridos ouvintes, as trevas espirituais que caem sobre as nações nos dias de hoje, as trevas espirituais que caem sobre as igrejas, sobre as famílias, sobre os indivíduos, elas são devidas não à retirada arbitrária do socorro da graça divina por parte de Deus. Não. Deus não retira o seu socorro, a sua graça. Essas trevas espirituais que hoje permeia parte da nossa sociedade é por causa da negligência ou rejeição da palavra de Deus, como lemos aqui no livro de Tiago. Não adianta ser apenas ouvintes e não sermos praticantes. A negligência, a rejeição da luz divina por parte dos homens leva a espessa nuvem de trevas espirituais. Deus ainda cobre o planeta Terra com a sua graça, buscando iluminar homens e mulheres, jovens e crianças, à luz da salvação. Sabe, aqueles que rejeitam a verdade, eles perdem o desejo do céu. Que coisa terrível! As pessoas às vezes ouvem, praticam uma religião, mas rejeitam a verdade. Vive uma religião, mas rejeitam a verdade. Vive um credo, uma filosofia, vive um espiritualismo indiferente, rejeitando a verdade. Ele perde o desejo do céu e o desejo dele é apenas, ou passa a ser apenas um desejo terrestre. Mas mesmo assim, Deus não priva as pessoas do conhecimento, não priva as pessoas da bênção da salvação. Deus nunca vai privar o ser humano da bênção da salvação. A rejeição é minha, é individual, é eu ou você. E a aceitação também é minha, é você que aceita ou não. E quando nós vamos rejeitando as bênçãos da salvação, as bênçãos de toda a verdade da palavra de Deus, aquilo que era para ser luz se torna trevas, e que densas trevas se torna. Satanás, ele tem uma política de que os homens conservem apenas a forma da religião. Não tem problema, conserve a forma, mas o inimigo não deixa que o espírito de piedade, que o espírito vital da obediência à palavra de Deus perdure na nossa vida. Conserve apenas a forma religiosa. Essa é uma política satânica. Cuidado, meu querido ouvinte. Será se eu não estou vivendo apenas essa forma?
um verdadeiro extremismo, um exclusivismo, uma apenas manifestação apática de um cristianismo. Essa é a política de Satanás. Sim, pratiquem uma forma, pratique uma formalidade, mas não aceite toda a verdade. Rejeite parte da verdade. Sabe, muitas vezes nós, como professos cristãos, abafamos as convicções do dever exposto pela palavra de Deus, pelo nosso Deus a nós. A Bíblia, ela traça ali muitos direitos, mas também os nossos deveres para com Deus. E quando nós abafamos estas convicções do dever, porque achamos que isso vai entrar em conflito com o nosso sistema de vida, com as nossas tendências pessoais. Eu gosto disso. E se eu atender a palavra de Deus, isso não... Eu vou ter que mudar aqui, vou ter que mudar ali, vou ter que fazer assim. Olha, é melhor. E assim a gente abafa a convicção do dever para com as coisas de Deus. E quando nós abafamos as convicções do nosso dever, porque isso parece conflitar com o nosso querer carnal, com o nosso querer terreno, aí as pessoas vão perdendo a faculdade de discernir o que é certo e o que é errado. E hoje está acontecendo muito isso no nosso mundo atual, nas nossas vidas. As bênçãos da palavra de Deus conflitam com os nossos interesses. As bênçãos da salvação conflitam com os interesses terrenos. E sabe, a humanidade parece titubear entre a verdade e o erro. Não consegue discernir a verdade e o erro, o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque nós abafamos a nossa consciência com as nossas convicções. Temos e sabemos dos nossos deveres para com Deus, para a nossa salvação. Mas isso vai conflitar. E aí, o que é certo? O que é errado? Será se isso é verdade? Será se não é? Temos dificuldade em discernir o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que não é. A consciência vai se tornando calejada, o coração vai se tornando endurecido e a alma, aos poucos, vai se separando de Deus. Porque não sabemos mais o que é certo e errado, porque nós vamos abafando a nossa consciência pelas nossas convicções. Temos consciência da palavra de Deus, temos consciência do que é verdade, temos consciência de que Deus quer nos salvar, e então Ele requer alguma coisa de nós. E assim, abafamos a nossa consciência, porque conflita com os nossos interesses, o nosso coração vai se tornando endurecido, calejado. Nós vamos, ou o homem vai se separando de Deus. Aonde quer que a mensagem da verdade divina é desdenhada. E como é desdenhada a palavra de Deus em nossos dias, amados. Como ela é desdenhada mesmo na vida dos cristãos. Como a palavra de Deus é tratada levianamente mesmo na vida de muitos cristãos. Se for a igreja que desdenha da palavra de Deus, trata ela levianamente, a igreja vai se envolvendo em trevas.
Se for pessoa individual que desdenha e trata levianamente a palavra de Deus, esta pessoa vai se envolvendo em trevas. Vai esfriando o amor, seja da igreja, seja do indivíduo. Vai causando separação, discórdia, brigas, intrigas entre membros ou pessoalmente. E assim, as pessoas vão centralizando os seus interesses, vão centralizando as suas energias em empreendimentos mundanos, em empreendimentos próprios. E assim, pecadores vão se tornando endurecidos em sua impenitência. O inimigo tem uma política terrível. Mantenha o formalismo. Não goste das Escrituras. Desdenhe das Escrituras. Como é que eu desdenho das Escrituras? Quando a Bíblia diz A, e eu quero dizer que é B. Quando a Bíblia diz ande nesse caminho, e eu ou você diz, não, o meu pastor disse que não é assim. Como é que eu trato levianamente a palavra de Deus? É isto. Quando eu troco a verdade pela minha convicção, pela convicção do meu pastor, pela convicção do meu credo, dos meus princípios, do eu. Sabe, Apocalipse 14 fala de um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar a todas as nações, tribos, línguas e povos, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, meu querido ouvinte. Sim, uma mensagem de juízo, mas também é um apelo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. É uma mensagem para despertar o homem do mundanismo, da apostasia. Temam a Deus, deem glória somente a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Adore somente a Deus. O nosso mundo, em sua maioria, está impenitente, não quer ouvir a voz de um juízo. Hoje, nos seios religiosos, não se fala mais em juízo, só fala em bênçãos terrenas, em bênçãos materiais, o aqui e agora. Amigo, a advertência de Apocalipse 14, a voz do primeiro anjo é: afaste-se do mundanismo, fuja da apostasia, adore somente a Deus. Quando a Bíblia fala em mundanismo, muitas vezes os credos religiosos tratam esse mundanismo como uma pintura, uma joia, um batom, um corte de cabelo, uma roupa talvez escandalosa. Sim, tudo isso é mundanismo. Mas o maior mundanismo que assola os seios do cristianismo, meus queridos, é o afastamento da verdade. Quando eu afasto do mundanismo, aliás, eu afasto da verdade, troco a verdade pela mentira, troco os mandamentos de Deus por mandamentos de homem, troco as verdades de Deus por teoria humana, isso é mundanismo. Coisas do mundo. Satanás implantou o mundanismo e então as pessoas ficam pensando, não posso cortar cabelo porque isso é mundanismo. Não posso usar batom, não estou defendendo essas coisas, tá ok? Não posso usar batom porque isso é mundanismo, não posso pintar as unhas porque isso é mundanismo, não posso usar essa roupa porque isso é mundanismo. Não estou defendendo essas coisas, não é isso. Mas quando você se afasta dos mandamentos de Deus e vive mandamentos de homem, isso é mundanismo. Quando a humanidade deixa os 10 mandamentos de lado e troca o mandamento de Deus, que está lá em Êxodo 20, troca um dos mandamentos de Deus
por mandamento de homem, isso é mundanismo. Quando a Bíblia orienta sobre as leis de saúde, eu digo, não, que isso? Eu sou mais inteligente, eu sou médico. Ou todo mundo tem um pouco de médico, né? Todo mundo tem um pouco, não, eu sei o que é bom. Isso é mundanismo, trocando a verdade de Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus vai voltar e dá as pistas, dá as formas, como Jesus vai voltar, eu digo, não, não é assim, é assim. Isto é mundanismo, é trocar a verdade de Deus por mentira e apostasia. O Apocalipse 14 diz, adorem a Deus, somente a Deus. Apostasia é quando nós trocamos a verdade de Deus por mentira e passamos a adorar a criatura em vez do Criador. E aí, muitas vezes, nós, os evangélicos, né? As igrejas protestantes, às vezes nós levantamos o dedo contra os nossos queridos católicos e dizendo eles adoram imagem. Isso é mundanismo, isso é idolatria, isso é apostasia. E esquecemos que o mundo religioso evangélico protestante adoram mais os seus líderes do que muitas vezes os católicos adoram a Virgem Maria. Isso está patente, está visível. A voz do seu líder é a voz de Deus. A voz do seu líder é o comando por excelência. Se Deus diz assim, mas o líder diz assim, eu sigo o meu líder, não Deus, não a Bíblia. Isso é apostasia. Colocar a verdade de lado e viver a mentira. Adorar o homem em vez de adorar a Deus. Seguir a voz de Deus, seguir a voz do homem em vez de seguir a voz de Deus. Isso é apostasia. Deus está nos enviando uma voz de advertência para o nosso mundo hoje. Que se essa voz de advertência, adorem somente a Deus, temam somente a Deus, deem glória somente a Deus. Adorar somente a Deus, meus amados, é viver estritamente a vontade de Deus. Não podemos mexer nas verdades de Deus, que assim eu não vou adorar somente a Deus. Quando eu mexo na palavra de Deus, troco os mandamentos de Deus, troco a lei de Deus, jogo a lei de Deus na lata de lixo. Assim, eu estou adorando o inimigo de Deus. Eu estou adorando o que é do meu interesse, do interesse do meu credo, da minha convicção. E Deus envia esta mensagem, um anjo voando pelo meio do céu, advertindo o mundo para que adorem somente a Deus, fuja do mundanismo, fuja da apostasia, adore somente a Deus, louve a Deus, receba a mensagem do céu com humildade no coração, aceite a Bíblia como ela é, com humildade de coração, com sinceridade, prepare-se para estar em pé no dia do Deus Todo-Poderoso. Sabe, a igreja cristã, estou falando da igreja cristã, sem placa, é o desejo de Deus, a unidade de um povo, que quer ir para o céu. E se o povo cristão ouvisse essa advertência, rejeitariam todo ativismo religioso e viveriam a palavra de Deus, atingiriam o estado de unidade que Deus gosta, que Deus quer, como ele fez naquela oração sacerdotal, onde diz, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um. A unidade de espírito,
a unidade na verdade. Nós temos em mãos, o mundo cristão, uma única Bíblia, mas muitas divergências. Por que essas tantas divergências? Porque a palavra de Deus é tratada como divergente. A palavra de Deus, ela é tratada como eu entendo e assim eu vivo. Não como a Bíblia entende, como Deus entende e assim eu vivo. Sim, o Senhor, nos dias apostólicos, a igreja se tornou unânime. E assim o evangelho avançou e avançou, enfrentando perseguições, martírio, e avançou, porque a igreja se tornou unida. Colocaram toda a desavença de lado. Recebesse o povo de Deus toda a luz, tal como ela refuge das escrituras sagradas. Então esta igreja alcançaria a unidade pela qual Cristo orou e pela qual o apóstolo escreve assim. Deixa eu só olhar aqui a escrita: um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Sim, se assim o cristianismo buscasse viver, crendo em toda a verdade, não haveria essas tantas divergências. Esse é o plano do inimigo: divergir o mundo cristão, fazer divergência, trazer divergência. Nos anos de 1844, denominações diversas, várias, pregavam o encontro com o Senhor, pregavam que Jesus voltaria naquele ano, como já expus aqui. Jesus não voltou. Mas uma coisa que foi fantástico naqueles dias foi a quebra de barreiras de credos. Sim, ali igrejas de diversos credos, diversos princípios, eles se uniram em uma só esperança. Uniram-se na esperança da volta de Jesus. E assim, meus queridos, eles criaram uma unidade de espírito. Jesus não voltou, uma grande decepção, como já coloquei aqui. E depois, em consenso, muitos dos erros que eles viviam. E por isso a profecia foi interpretada em um ponto divergente. Então eles colocaram muitos dos pontos divergentes de lado. Eles esperavam um milênio terreal, 1000 anos. Bom, isso não estava na Bíblia, 1000 anos antes do retorno de Cristo. Miller entendeu que isso não tinha fundamento. Esta crença, por muitas denominações, foi colocada de lado. Jesus volta, assim começará o milênio. Não milênio para depois Jesus voltar. Muitas falsas doutrinas foi varrida do seio religioso. Era essa a esperança da reforma protestante, varrer os erros dos seios das igrejas. Muitas injustiças foram corrigidas. Houve um certo tempo em que reinou a justiça, o amor, a comunhão entre aqueles fiéis que esperavam o retorno de Cristo no ano de 1844. Mas as igrejas, em geral, elas não aceitaram as advertências. Muitos pastores, que são os vigias sobre a casa de Israel, deveriam ser os primeiros a advertir os seus fiéis sobre os sinais da vinda de Jesus. Não quiseram saber as verdades pelo que os testemunhos dos profetas ensinavam. Nos dias de Israel não foi diferente. Os sinais mostravam que Jesus viria, nasceria na manjedoura em Belém. Mas os vigias da casa de Israel rejeitaram
os sinais da vinda do Messias. A esperança, as ambições mundanas encheu o coração daquele povo de Israel. E assim o amor para com Deus, a fé em sua palavra esfriou. E a doutrina do advento que era para ser pregada em Israel, o Messias virá, o Redentor virá, ela foi tratada como insignificante. Os homens que pregaram a vinda do Messias eram homens leigos, pessoas simples, que criam, pessoas que não tinham voz ativa na sociedade, como na antiguidade. Ao claro testemunho da palavra de Deus, muito se opunha à indagação. Tem crido os fariseus, os príncipes, e vendo quão difícil tarefa era refutar o argumento trazido pelas Escrituras Sagradas, pela profecia, os períodos proféticos, muitos desanimaram do estudo das profecias porque pareciam não dar muita clareza. E assim, em vez de ensinar os livros proféticos, em vez de compreender as profecias, eles foram deixando de lado. E a advertência da volta de Jesus, a primeira vinda de Cristo, do Messias, foi sendo rejeitada. Certo que a mensagem de Deus era para que o povo recebesse o Messias, aí foi rejeitada. A mensagem era de que viria o libertador, aquele que purificaria a igreja, mas estas verdades foram sendo rejeitadas. E não é muito diferente hoje. Muitos até falam da volta de Jesus, mas rejeitam no seu coração, não buscam o preparo necessário, não se interessam necessariamente por estas verdades, não buscam e vivem à altura da volta de Jesus, porque o amor do mundo, o mundanismo prevalece sobre a terra. Muitos preferem ouvir a sabedoria mundana em vez de ouvir a sabedoria de Deus e, assim, desviam-se da probante mensagem da verdade para a mensagem do erro. Que escuridão o mundo viveu nos dias apostólicos concernente à vinda do Messias. Que escuridão vivemos hoje, mesmo com tanta luz que temos, com respeito ao juízo, às advertências de Deus. Quando nós rejeitamos a advertência do primeiro anjo, assim desprezamos os meios pelos quais o céu proveu para a nossa restauração. Se rejeitarmos a mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Quando rejeitamos esta mensagem, estamos rejeitando a minha restauração, a nossa restauração. Quando nós rejeitamos esta mensagem, estamos desacatando o mensageiro da graça, o Espírito Santo, que corrige todo o mal que nos separa de Deus. Sim, quando rejeitamos esta verdade, rejeitamos o Espírito Santo de Deus, aquele que quer nos restaurar, está pronto para nos restaurar. Sim, o Espírito Santo ele está pronto para nos volver à busca de Deus. Mas a política do inimigo é para que nos volvamos em busca das coisas terrenas. Sabe, a condição do mundanismo prevalece em nossos dias, ou seja, o afastamento da verdade. A morte espiritual prevaleceu nos dias apostólicos, prevaleceu nos anos de 1844.
prevalece em nossos dias também. Queridos irmãos, queridos amigos, quão perigoso é vivermos uma religião de formalidade. Quão perigoso é vivermos um cristianismo de formalidade. Muitos descem à sepultura pensando que estão salvos, mas viveram uma rejeição da verdade. Não podemos julgar A ou B, mas a palavra de Deus é que julga. Quando nós vivemos um formalismo, como Deus vai restaurar isto se nós não dispusermos a aceitar a restauração do céu? Aceitar esta restauração não é gritar, pular, cantar, falar alto. Aceitar a restauração é deixar que Cristo haja em nós e que vivamos toda a vontade de Deus e que a apostasia, o mundanismo não haja em nosso viver. Querido, que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e nos dê a paz. Vamos orar, Pai querido. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos traz advertências. O Senhor nos impele à salvação. O Senhor está disposto a nos restaurar. O Senhor quer que nós vivamos toda a verdade. A verdade é o Senhor, é a tua palavra. Ó Pai, dê-nos força, dê-nos poder. Nós somos pequenos, somos indignos, mas o Senhor é o Deus Criador e Todo-Poderoso. Fica conosco. Abençoe nossos amados irmãos, nossos amados ouvintes, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, desejo a você um feliz sábado, tenha um bom dia, um bom final de semana, e espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir, e até lá.